Oi pessoal, quero comentar com vocês sobre uma coisa que tem me deixado bastante preocupado, que são os comentários relativos a publicações científicas. Eu queria começar falando de uma história que meu pai, que foi um grande profissional de educação física, meu professor na graduação, me contou uma vez, que era relacionado com uma piada, mas ele me contou para mostrar um detalhe em relação à publicação científica, que falava que o pesquisador pegou uma aranha e foi tirando as pernas da aranha, pedia para a aranha andar, a aranha ia andando, meio perneta, até tirar todas as pernas, né, da aranha. Quando ele tirou a última perna, pediu para a aranha andar, a aranha não andou mais, e a conclusão que ele chegou nessa pesquisa dele é que quando se tira todas as pernas da aranha, a aranha fica surda. Então, é um detalhe importante, a gente precisa ver, é engraçado, né, a história, mas dá para a gente ter uma noção do seguinte: às vezes a interpretação que o pesquisador tem dos achados dele pode influenciar o resultado final. Então, primeiro, não olhar só para a conclusão quando vocês lerem um artigo científico. Segunda coisa é não olhar só um artigo sobre um assunto, tá? Porque os artigos, os bons artigos hoje publicados, geralmente vem com uma parte escrito limitações. E aí nessas limitações vocês vão ver as limitações que tem da pesquisa com relação ao número baixo de pessoas que foram avaliadas, o método que foi utilizado. Por exemplo, quando fala de eletromiografia, tem várias limitações da eletromiografia. A interpretação do professor ou do pesquisador, né, com relação àquele assunto. Então o background dele sobre um determinado assunto, o conhecimento prévio dele, vai determinar como ele vai chegar numa conclusão de um artigo. E nunca ficar num artigo só, porque cada artigo com um monte de limitações que tem, e mais todas as variáveis do corpo humano, que a gente não consegue acessar todas num artigo único, é importante ver o quê? Um monte de artigos sobre aquele determinado assunto, e aí poder chegar numa conclusão, sem esquecer também de avaliar aquilo como a prática também. Então a prática unindo ao trabalho científico, essas duas visões aí da atividade física vão fazer vocês enxergarem com mais perspicácia aí um resultado final sobre algum assunto que vocês estiverem pesquisando. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava escrevendo meu livro Exercícios Abdominais, uma abordagem prática e científica, eu tive o apoio de 26 profissionais do mundo inteiro que falam sobre coluna e abdômen, e eles me mandaram uma batelada de artigos. Passei quase um ano estudando os artigos e fazendo revisão bibliográfica de mais de 500 publicações científicas para poder escrever o livro. E aí comecei a ver que cada pesquisador tinha uma visão diferente do mesmo assunto. Então isso que é importante vocês enxergarem. O que tem de cada visão, de cada pesquisa, unir o conhecimento, aplicar na prática, testar com os outros, testar com vocês, né? Ter a experiência própria de fazer o que vocês estão vendo, e aí chegar numa conclusão geral assim e mais coerente sobre um determinado assunto. Se não ficar só numa pesquisa e falar porque eu vi numa pesquisa que está falando nisso. Eu tenho escutado bastante isso e infelizmente fico bastante triste porque eu tenho visto que as pessoas estão com uma visão bastante limitada sobre o corpo humano. E lembrando que o corpo humano tem 1 milhão de variáveis que a gente precisa acessar para prescrever com eficiência. Então fica aí o recado: toda vez que forem olhar uma publicação, legal, só que aquilo lá é só uma publicação científica cheia de limitações, tanto da pesquisa quanto de quem pesquisou, e a conclusão vai servir dentro de um monte de outras conclusões para vocês conseguirem chegar na conclusão final. Mas sem isso e sem a experiência prática, nós estamos no zero, e aí a educação física está muito mal sinalizada nesse aspecto. Então vamos lá, bons treinos para todo mundo.